E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, sou professor, sou esses youtubers e tudo mais. Eu ia sair hoje pra levar a minha sobrinha pra comprar roupas. Aparece aí agora. Ó, essa é a minha sobrinha, agora sai daqui. E daí, antes de levá-la pra comprar essas roupas agora, eu vi um assunto aqui no Twitter que me chamou muita atenção, que tá nos trends e tal. E eu resolvi falar um pouco sobre isso porque eu acho que eu tenho um pouquinho a dizer sobre isso, tá? Então, antes de mais nada, solta a vinheta. E daí de vinheta eu quero que as pessoas tirem córnea, eu acho que é o nome disso aqui. Tirem minhas córneas pra eu não ficar lendo esse monte de besteira aí que o cara fica lendo na internet. Então, gurizada, antes de mais nada, curte, tem que assinar o sininho, tem que curtir, tem que mandar pros amigos e tem que ter o PicPay na tela. Pronto, se tu quiser me mandar dinheiro. Inclusive tem um monte de ANCAP que me manda dinheiro, vocês, por favor, continuem me mandando dinheiro, viu? Não se ofendam com o que eu vou falar agora. Então, pra quem não sabe, o assunto é sobre se venda de órgãos é um negócio legal, moral, né, ou não. Isso tudo começou porque tem um cara chamado João Pinheiro, ele é um liberal bem conhecido aí no Twitter e ele pegou e fez uma thread, enfim, mostrando os inúmeros pontos do porquê que ele acha que seria interessante as pessoas venderem órgãos. Eu ia falar rins, mas são órgãos de modo geral. Daí aqui eu vou ler só algumas partes da thread que ele falou, eu vou comentar um pouco em cima e que faz me lembrar de uma outra coisa. Então começa ele falando: picareta Jones Manuel e meia insultos gratuitos para lacar entre seus fãs. Jones Manuel é um cara que é um socialistão aí que tem aí na internet e que eu tenho muitas ressalvas, inclusive, com o Jones Manuel também, porque eu acho ele bem flertando com uma lógica autoritária. Mas enfim, isso não é o ponto agora, eu falar dele. Mas ele ressuscitou, parece que o Jones Manuel, um texto do Joel, e esse texto falava do Joel defendendo sobre venda de órgãos, e daí teu bafafá. E daí entre os pontos que ele fala, a coisa que mais chama a atenção é que ele fala aquela coisa bem como se a gente estivesse tratando sobre qualquer produto, né? Tipo assim, ao vender determinada coisa, eu vou ofertar mais isso no mercado, a tendência é que menos pessoas que precisem disso morram. E daí eu trouxe uns dados interessantes, assim, que no SUS, por exemplo, quem depende de um rim ou de um fígado, tipo, 50% das pessoas morrem. Então é respaldado. Então tem esse lado que talvez se tu vendesse os órgãos, menos pessoas iriam morrer. Então é uma lógica bem simples, simplória que ele usa, né? Tipo, mais pessoas vendendo os órgãos, as pessoas ficam com dinheiro, logo inclusive dessas outras pessoas têm as suas vidas salvas, quem precisa. E daí ele traz também, o curioso é que ele traz alternativas, tipo, essas pessoas deveriam ter um psicólogo, porque tem que ter um acompanhamento psicológico, porque vender um órgão não é uma coisa assim, não sei o que, as pessoas já doam os órgãos de graça, né, então por que não deixar vender? Então ele faz a defesa de venda de órgãos, e de tudo que ele fala, a coisa que eu achei mais interessante, assim, é que ele fala que a sociedade, se ela quer ter uma mudança, nem toda mudança ela vai ser como todo mundo gosta. E isso é verdade, tipo assim. Às vezes uma mudança que abarque todo mundo não é o que todo mundo gosta. Só que a gente está falando sobre venda de órgãos e isso aí faz as pessoas pensarem no aspecto moral da coisa, que também tem que ser levado em conta. Isso vai pra ti, menino ANCAP, que acha que tudo se resume a dinheiro. Não, porque não sei o que, ai, tá valendo, as pessoas dão valor para isso, logo dão um valor financeiro para isso. Não, tem que levar o aspecto moral, e o aspecto moral é, se fosse levantado, isso tudo vem de um livro chamado Justiça, tá? Eu já falei um pouco sobre ele, eu acho, só que eu não achei ele para mostrar para vocês. E esse livro, ele elabora uma coisa interessante, que é qual? Ele fala, inclusive, sobre venda de órgãos, e ele mostra pessoas que querem vender os órgãos para ganhar o seu dinheiro porque se baseiam naquela lógica libertarianismo filosófica, né? Onde o teu corpo é a tua propriedade, tu pode fazer o que quiser dela. Contrapartida, né? Imagina a linha, libertarianismo, contrapartida, tu teria os coletivistas que acreditam que todas as ações, no fim de tudo, elas têm que fazer o melhor para todo mundo, né? Elas têm que promover o bem-estar da população de modo geral. Ao falar sobre venda de órgãos, a gente capitaliza, a gente cria um mercado e esse mercado especificamente vai ficar com quem tem como pagar por isso. E esse é o grande ponto quando se discute. Não, esse não é o grande ponto. Esse é um dos pontos quando se discute venda de órgãos. O outro ponto, obviamente, que é o ponto moral, né? Mas, pô,
Daí só quem tem grana vai poder comprar um órgão e só quem tem grana vai poder ficar, tipo, com saúde. Claro que na prática meio que funciona assim, a gente pega as pessoas com mais dinheiro, as pessoas têm mais saúde do que as pessoas com menos dinheiro, né? Só que é curioso notar que a gente começa a levar isso pra tudo e a gente começa a fazer essas coisas imorais. Então quer dizer que o senhorzinho ali que tava precisando de um órgão, tava na fila do SUS, ele não pode, tá? Então tem que pensar, porque é muito imoral quando a gente coloca um valor numa coisa que outras pessoas que não têm dinheiro poderiam querer. A maior parte dos órgãos que não são doados, eles não são doados porque a família não quer. A família, na hora ali do pega pra capar, o cara morreu, chegou ali, a família fala, não queremos que doe. E por vários motivos, por falta de instrução, por religiosidade. Então, teria uma das formas de melhorar, porque o grande ponto do Joel é esse, temos muita gente na fila que poderia... Cara, uma das formas de melhorar isso sem ser imoral é justamente tu fazer, agora não vamos lembrar qual país, eu acho que é a Áustria, que, por exemplo, de um dia pra noite eles tiveram 99% de pessoas que eram doadoras. Eles mudaram a lei, né? Então, se tu quisesse não ser doador, tu tinha que avisar o Estado que tu não queria ser doador. Porque, de modo geral, as pessoas não se preocupam e não avisam. E daí a lei parte do princípio aqui no Brasil que para ser doador tu tem que avisar. Então, se tu mudasse a lei, por exemplo, a gente já tem uma porcentagem altíssima de doadores, talvez isso já fosse diminuir a fila, seria uma das alternativas. Outra alternativa, e eu sei que tem uma galera que fala, eu odeio o SUS porque eu fico pagando, eu tenho que pagar pra doença dos outros. Mas uma outra alternativa seria o fortalecimento do SUS para que consiga fazer isso de forma decente. Então a gente começa a pensar, e isso me dá a impressão do Joel, até que eu respeito ele como liberal, viu? Mas é uma crítica que eu faço, assim, de modo geral, aos liberais brasileiros. É a crítica, tipo assim, isso que eu acho ele especificamente, eu acho que é um cara que consegue fugir um pouco do senso lógico comum dos liberais, mas o cara vai toda hora e, tipo, é que nem aquela porra de imposto é roubo. Imposto? Se eu não pagar, eles me matam, eu mato, tu é roubo. Sabe? Os caras não fogem do óbvio na lógica. É uma lógica super simples. Na verdade, é super simples, não, é super simplista, onde eles não conseguem fugir dela e daí acaba aparecendo esses absurdos. Tipo, não, beleza, vou vender meu órgão e ok. Eu vou ter um dinheiro pra mim pra eu poder investir na bolsa e ficar milionário. Sabe? É isso que os caras, eles tentam limpar toda a complexidade que a vida tem e que a vida é, né? A vida é complexa, a vida tem um monte de complexidade. Eles tentam limpar tudo isso pra potencializar a lógica de propriedade privada pra aparecer absurdos que nem esse. Então, assim, eu discordo dessa proposta do Joel aí, apesar de, volto a dizer, talvez sirva para isso, há várias outras formas de diminuir pessoas que precisam de transplante de órgão. Daí eu acho que uma delas é essa, como eu já falei, né? As duas já falei, e mais outra, assim, ó. Vai doar órgão agora, vai lá e fala que tu doa órgão e ajuda todas as pessoas, tá? E daí ele encerra o Joel falando, vai lembrar que como toda atividade humana, não é porque você proibiu que ela deixa de existir, ela continua correndo, mas de forma muito mais exploratória aos mais vulneráveis. Que é uma verdade, né? Tipo, não é porque as drogas são criminalizadas que deixa de ocorrer tráfico de drogas, não é porque o assassinato é proibido que deixa de ocorrer assassinato. Tudo isso tá certo. Só que, de novo, não leve em conta o aspecto moral. As pessoas não levam em conta o aspecto moral. Quem defende com unhas e dentes o transplante e a venda de órgãos são pessoas que não veriam nenhum problema, por exemplo, falando em termos de pensar, né? Óbvio que vai ter uma pessoa aqui embaixo que fala assim, eu defendo, mas eu não concordo com isso. Óbvio que sim, mas tô falando a linha de raciocínio dela. É a mesma que vai pegar e vai concordar com um cara que é dono de um bar, tipo, não quero que entre negros no meu bar, porque eu não quero, eu sou dono do meu bar. Sabe? Vocês conseguem entender, se a gente vai até o fim desse argumento, o que é? É um argumento que, se a gente vai até o fim, ele mostra muitas vezes racismo, ele mostra imoralidade, mostra uma série de coisas ruins. Então, qual é a moral? Né? A gente tem esse individualismo, a lógica, que é uma linha que volta e meia ela vai mais para um lado, volta e meia ela mais para o outro, e nós, como sociedade, a gente tem que tentar achar esse equilíbrio. Tá ok? Espero que eu tenha me feito claro. Espero que vocês tenham... Foi um vídeo bem de correria. A galera tava reclamando aí que eu não tava fazendo vídeo. Então eu tentei fazer isso aqui na correria mesmo. Não vai ter muita edição. Não sei se vai ficar bom. Não esquece do meu PicPay e das minhas redes sociais, tá? E também, né? Se, tipo,
Tem certos órgãos das pessoas que não iam valer nada. Eu fico pensando, pô, quanto é que ia valer um fígado meu, né? 10 pila, tá? Então era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!